Pois para este fim, Cristo morreu, ressuscitou, para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Romanos capítulo 14, versículo 9. E nessas palavras, como você ouviu até agora em geral, o apóstolo trabalha para manter os pensamentos e afeições dos homens em relação às coisas de indiferença, para que não se apressem em censurar o servo de outro, que se levanta ou cai para seu próprio mestre, como você tem no versículo 4. A razão é porque tudo o que eles os fazem para o Senhor. Aquele que considera um dia, considera-o para o Senhor. Aquele que não faz caso de um dia, não faz caso do Senhor. Algumas coisas são desta natureza que o objetivo correto coloca uma qualificação sobre as ações. Um bom fim não pode qualificar muitas ações, mas algumas ações são daquela natureza que um bom fim não justifica totalmente, mas liberta a pessoa de alguma censura. Ele faz isso para Deus. Alguns, sobre alguma presunção, podem se abster de algo para fins religiosos e não devem ser censurados. Alguns novamente o realizam e não devem ser censurados porque o fazem para o Senhor, isto é, por respeito religioso. Como ele prova, eles fazem para o Senhor. Ele prova isso de uma forma mais geral. No versículo 7. Nenhum de nós vive para si mesmo, nenhum de nós morre para si mesmo, do qual falei antes. Então ele prova que somos do Senhor, porque foi o fim da morte, ressurreição de Cristo, para que ele seja o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. E se ele é o Senhor, então devemos viver para este, Senhor dos vivos e dos mortos. Vemos que São Paulo aqui faz uso de uma verdade geral, de um grande princípio, de que somos do Senhor e portanto vivemos para Ele e morremos para Ele e fazemos ações particulares para Ele ou não a fazemos para Ele, para mostrar que devemos ter em mente informações sobre verdades gerais sólidas que são a base de toda a prática particular, como veremos a seguir. Pois para esse fim Cristo morreu, ressuscitou e reviveu. As palavras são o governo universal de Cristo sobre os mortos e os vivos, inferindo do fim de sua morte, revivendo e ressuscitando, uma inferência confortável de uma base sólida. Consideramos os detalhes: a morte de Cristo, ressuscitando e revivendo. Cristo morreu como o segundo Adão, como uma pessoa pública em quem morrem todos morreram. Quando outros homens morrem, determinados homens morrem. Quando Paulo estava morto, Paulo morreu e houve um fim, só que houve um bem exemplar em sua morte. Mas há mais do que um bem exemplar na morte de Cristo. Cristo morreu sozinho e singular a esse respeito, porque nele morreram todos os que eram nele, pelas quais o Pai o deu para morrer, pois vão paralelamente o dom de Deus e a morte de Cristo. Ele fez tudo por comissão e não transgrediu sua comissão, e morreu a morte violenta e amaldiçoada, porque de outra forma, assim ele não poderia ter salvado a nós que estávamos sob a maldição. Assim como o segundo Adão, ele ressuscitou como uma pessoa pública. Portanto, vemos na ressurreição de Cristo muitos ressuscitados. É como se eles tivessem morrido de novo, e para uma dispensação específica, para mostrar que Cristo ressuscitou como pessoa pública. E não é estranho pensar que, para honrar a Deus, eles deveriam se contentar em viver um pouco, quando o próprio Cristo, que era Deus, se contestava em ser homem e ser humilhado até a morte. Esse grande mistério torna todas as outras coisas criáveis. Ressuscitou, portanto, como pessoa pública para dar vida a todos por quem morreu. Então ele reviveu. Isso é mais do que ressuscitar, nunca mais entregar sua vida como você tem, excelentemente estabelecido entre outros lugares, que Apocalipse 1:18. Eu sou aquele que vive e estava morto, eis que vivo para sempre. Amém. Ele sela também: eu tenho as chaves do inferno e da morte, isto é, o domínio do inferno e da morte, pois de fato Cristo é a própria vida e a vida não pode morrer. Como Deus, ele não podia morrer e portanto assumiu aquela natureza, na qual poderia morrer por nós. E agora tenho feito essa dispensação a uma influência perpétua da vida da fonte da vida, sua divindade para sua humanidade. Então ele nunca mais morre. Então aqui segue o escopo e o fim de tudo, para que ele seja o Senhor dos mortos e dos vivos. Os três ofícios de Cristo
tem esta ordem em relação à manifestação. Primeiro, ele era um profeta para instruir e ensinar a si mesmo, e também por seu ministério. E então um sacerdote para morrer por aqueles que são dele, para interceder agora para sempre no céu. E então um rei. Primeiro um profeta, depois um sacerdote, depois um rei. Ele era tudo de uma vez. A própria união o investiu em tudo isso. Mas em relação à manifestação, ele foi primeiro um profeta para nos instruir sobre o fim de sua vinda ao mundo, e então um padre para fazer aquele grande ofício pela qual temos mais conforto, e então um rei para nos governar. Ele não poderia ser de outra forma, pois se ele havia se manifestado como rei e senhor em sua glória, onde estaria sua humilhação? Se eles soubessem que ele era o Senhor da glória, eles nunca o teriam crucificado. Apenas alguns brilhos de sua divindade, senhorio e rei e realeza sobre todas as carnes irrompeu em seus milagres. Sim, em seu maior rebaixamento havia alguns brilhos, eu digo. Mesmo quando ele estava deitado na manjedoura, os reis vinham adorá-lo. Quando ele pegou o tributo, ele o tirou de um peixe por uma ordem por majestade. Quando estava na cruz, converteu o bom ladrão, tal que um tato estranho para ele, que era uma pessoa mais do que comum, mas isso era para fins especiais. Normalmente, ele seguia em curso de humilhação, e tudo que ele poderia realizar a grande obra da redenção. Portanto, ele interrompeu sua glória e cargo real, para que não se manifestasse nessa relação em cargo, para que ele pudesse fazer o ofício de um sacerdote, para morrer por nós. Portanto, você tem aqui na devida ordem, que Cristo morreu e ressuscitou, como sumo sacerdote de sua igreja, para que ele seja o Senhor dos mortos e dos vivos. Ele era assim antes, mas não se manifestou antes. Portanto, ele é dito ser manifesto a Deus pela ressurreição. Romanos 1:4. Ele era Deus desde a eternidade, mas nasceu então. Hoje te gerei. Salmo 2:7. Fala-se da ressurreição. Então você vê aqui os ofícios de Cristo, o estado em a condição de sua humilhação e exaltação, e o uso e fim de tudo, para que ele seja o Senhor dos mortos e dos vivos. E se ficarmos ofendidos com essa humilhação, que Deus deve morrer, olhe para a sua ressurreição, reavivamento e domínio sobre todos, tanto os vivos quanto os mortos. E se ficarmos deslumbrados com sua glória, olhe novamente para Deus em nossa carne, e Deus em nossa carne humilhado até a morte na cruz. É doce meditação, amados, pensar que nossa carne está agora no céu, à direita de Deus, e aquela carne que nasceu da virgem, que foi colocada na manjedoura, que andou para cima e para baixo, fazendo o bem, foi feita uma maldição por nós e humilhada até a morte, e esteve sobre a escravidão da morte por 3 dias, que está na carne e agora é gloriosa no céu, que esta pessoa é o Senhor dos vivos e dos mortos, que é um excelente livro para estudar isso. Amados, estudem Cristo no estado de humilhação e exaltação, para que ele seja o Senhor dos mortos. Como é Cristo o Senhor? Ele é o Senhor dos mortos, os que morreram antes de nascer, e dos vivos, os que existiram desde então. Ele é ontem, isto é, para aqueles que eram antes dele, e hoje, isto é, quando ele era o amanhã e para sempre o mesmo. Portanto, ele diz dos mortos e dos vivos, isto é, em referência aos tempos anteriores. Cristo é o Cordeiro de Deus, morto desde o princípio do mundo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Por qual título ele é Senhor? Por um título amado, não como Deus, mas por um título de conquista como Redentor, pois ele morreu para ser o Senhor. Somos uma esposa de sangue para Cristo. Nós somos o preço de seu sangue. Ele morreu para que pudesse ser o Senhor. Ele deve nos conquistar antes que possa nos ter. Depois de morrer e nos comprar, agora ele é Senhor de sua igreja e filhos do casamento. Antes que ele pudesse se casar conosco, ele deve nascer em nossa natureza, pois o marido e a esposa devem ser da mesma natureza, e estando escravizado a um rei contrário a Satanás, ele deve nos redimir e nos comprar nas mãos de Satanás. Então ele é um Senhor por conquista, e então ele é um Senhor em uma redenção e uma relação mais próxima. Ele é um Senhor como marido. Ele é Senhor tanto dos mortos quanto dos vivos. Mas o ponto é mais doce em seu uso. Saiba apenas como fundamento que Cristo é o Senhor dos mortos e dos vivos, como mediador. Deus homem não como Deus, mas como Deus homem. Deus em nossa natureza, é que temos diversos doces confortos antes,
como por exemplo. Antes de tudo, mostra o que podemos esperar de Cristo, o que Cristo fará conosco e o que devemos retomar a Ele novamente, pois as relações são laços, especialmente quando são fundadas como esta de Cristo, para ser o Senhor sobre nós, tanto na vida quanto na morte. Baseia-se na redenção e no nosso casamento espiritual. As relações são vínculos e, portanto, vinculam-se a Ele para mostrar o que podemos esperar dele. Ele é Senhor dos vivos e dos mortos. Podemos esperar de sua parte tudo o que um Senhor gracioso deve fazer para prover sua igreja e filhos. Podemos esperar dele o que não podemos de mais ninguém, que ele não apenas seja o Senhor sobre nós, mas que nos sujeite e que flua em nós por seu Espírito Santo. Pois aqui está a prerrogativa de Cristo, que ele é uma cabeça que vivifica os membros mortos. Ele é um marido que torna sua esposa bonita. Ele coloca glória sobre ela, nenhum outro marido pode fazer isso. Moisés casou-se com a negra, mas não conseguiu alterar sua tonalidade, muito menos seu temperamento. Não está no poder de nenhum homem. Um rei não pode alterar seus súditos, mas ele é um rei que altera a natureza de seus súditos. Ele os sujeita, ele os tira de um reino contrário, como não tendo nascido seus súditos, mas nascidos de novo pelo Espírito. Ele faz toda a provisão, proteção, mudança de nossa natureza, o começo de uma boa obra. E onde este Senhor começa uma boa obra, ele a termina em seu próprio dia. Portanto, amados, saibam disso como base, que agora na segunda aliança não somos deixados como Adão foi, nas mãos dos nossos próprios livre-arbítrio, para permanecer ou cair, mas agora na segunda aliança, que é fundada na morte de Cristo, e satisfação para nós, Cristo dá graça. Ele dá seu Espírito Santo para nos colocar dentro da bússola e realiza tanto a nossa parte, quanto a dele também. Ele faz o bem para ser um Salvador gracioso para nós. Ele também realiza a nossa parte, ou então, a segunda aliança, a aliança da graça, deveria ser frustrada como a primeira se fosse deixada para a nossa liberdade. Portanto, é isso que podemos esperar deste senhorio de Cristo. Cumprimento da aliança da graça em reescrever de sua lei em nossos corações. Jeremias 31:33. Outros reis dão leis e as escrevem em tabelas, mas não podem escrevê-las no coração de seus súditos. Mas ele é um legislador que escreve sua própria vontade no coração. Ele ensina a obediência do próprio coração. Somos ensinados por Deus a amar uns aos outros. Eu escreverei minha lei em suas entranhas e em suas entranhas. Isto é, eles não apenas saberão o que devem fazer, mas também saberão como fazer e realizar as coisas. Eles serão capazes de fazer essas coisas. Portanto, Cristo é um Senhor sobre nós, não apenas nos ensinando o que devemos fazer e nos ordenando em uma espécie de superioridade. Este é o seu dever, não este, mas permitindo-nos fazer o que ele ordena. Ele nos dá o Espírito para fazer os afetos e o amor. Ele ensina nossos corações a amar. Digo que podemos esperar dele no uso de meios e na sujeição de suas ordenanças, o que é uma prerrogativa maravilhosa para aqueles que se submeterão à sua lei. Portanto, esperar novamente deste avanço do Senhor. Ele é um Senhor que torna todos seus súditos reis. O homem mais vil que está sujeito a Cristo, que tem o Espírito de Cristo, é um rei. Agora ele é um rei sobre aquilo de que todos os outros são escravos, que não são cristãos. Eles dominam os outros, mas são escravos de suas próprias concupiscências. Mas ele é um rei espiritual, um rei sobre o inferno e a morte, e aquelas coisas que os maiores dos homens temem, como quem teme mais a morte e o inferno. Aqueles que mais merecem, em razão de sua posição elevada, afundam mais no pecado e na rebelião contra Deus, e contraem mais culpa do que outros homens. Aquilo de que eles temem, o verdadeiro cristão como um cristão é o mais triunfante. Ele é um rei sobre essas coisas, pois todo o súdito deste príncipe é um rei. O modo de governo de Cristo está oculto agora. Há mais realidade nisso do que pode ser expresso, portanto não se surpreenda. Em uma palavra, Cristo como nosso Senhor se compromete a nos levar à glória, a nunca nos deixar, até que Ele nos leve ao lugar em que Ele está em si mesmo. Pai, eu quero que onde eu estou, eles também estejam. João 17:24. E Ele expurga sua igreja, para que Ele possa fazer dele uma igreja gloriosa.
Efésios 5:27. Ele toma sobre si não apenas para morrer, para nos redimir do inferno e da condenação, para nos colocar em um estado de graça com seu Pai, mas para continuar no caminho que nos ajusta até que Ele nos leve à condição gloriosa que Ele está dentro. Cabe a Ele fazê-lo. Portanto, vamos cumprir nosso dever, como veremos depois, e deixe-o em paz com o que lhe pertence. Para nós, amados, este é a nossa honra, que estejamos sobre tal rei, tal senhor, tanto vivendo quanto morrendo. Era uma honra para aqueles que viveram no tempo de Salomão estarem sob o comando de um rei e príncipe tão sábio. A rainha de Sabá julgou assim, em 1 Reis 10:8. Mas que honra é para um cristão agora que ele está sobre um príncipe abençoado como Cristo. É uma grande honra ser esposa de tal marido, ser súdita de tal rei, ser membro de tal cabeça. E portanto devemos pensar frequentemente nisso para colocar pensamentos honrosos em nós. E não conheço maneira melhor de nos guardar do pecado, de cursos básicos do que ter nosso pensamento tenoso a esse ponto alto, pensar na dignidade de um cristão, em que condição ele agora é trazido com Cristo e nos que ele será trazido até breve. Isso deve torná-lo honroso para si mesmo, para colocá-lo em um estado santo para se considerar bom demais para contaminar sua alma ou corpo, que é comprado com tanto preço e tão altamente avançado que um homem como ele fugirá. Diz Neemias em capítulo 6, versículo 11. Olhe para isso, deverá um homem como eu fugir? É uma honra, amado, de um cristão que ele seja de Cristo vive um moribundo. Mas você vai dizer uma honra. É uma honra ser livre, o sujeito está preso. Como disse o pagão, não nascemos para a escravidão, mas para a honra e a liberdade. E é um apetite enraizado no homem, desejar a liberdade acima de todas as coisas. É verdade, pois onde há uma subordinação é uma prerrogativa estar sobre um melhor. Quanto ao corpo sendo inferior à alma, é para o bem dele estar sobre a alma porque é mais excelente, tem vida e sabedoria. O corpo é uma coisa morta, repugnante por si só, sendo a ovelha uma criatura fraca, simples e indolente, para ser guiada por um pastor que é de natureza superior e sábio para defendê-la. É sua segurança e proteção para a videira, que é uma planta fraca por si mesma ter suporte. É para o bem dele e para o homem, que está subordinado a uma natureza superior a Deus, para ele estar sob o governo de Cristo, que é Deus homem, de Deus em sua natureza, é uma grande honra. Como diziam nas escolas, tudo tem sua perfeição. Por estar sujeito a um superior, exceto o mais alto de todos que não é subordinado, mas independente. Tudo que é dependente tem sua perfeição pela dependência. Portanto, é uma honra estarmos sobre Cristo, a maior honra do mundo, especialmente se considerarmos que tipo de governo é o de Cristo. É um governo racional conforme nossos princípios, pois ele nos guia como profeta. Ele não é apenas um rei, mas um profeta para nos ensinar. Ele diz, não você deve fazer isso. Ele não se baseia em termos de vontade. Ele é um profeta para nos ensinar o que devemos obedecer. Ele nos convence e depois nos usa de que não estaríamos senão sobre tal governo. E então, quando ele governa nossa vontade, ele o faz docentemente. Ele o desenha com as cordas de um homem, como fala o profeta Oséias, capítulo 11, versículo 4. Isto é, por seduções ele nos leva ao céu por meio de amor e tentações. Que recompensas maiores podem ser pensadas do que aquelas pelas quais Cristo nos conduz e nos atrai à sujeição? Portanto, ele trabalha docentemente em nossa vontade, persuadindo-nos por seduções desse tipo. Em uma palavra, ele é um rei como um marido. Você teria um governo mais brando do que o de um marido, que embora não seja uma paridade, chegue o mais perto possível. Tal governo é o de Cristo. Assim como ele é um rei e ele é um marido, ele sabe como suportar as enfermidades de sua igreja, aquele que pede ao marido que favoreça a esposa como um vaso mais fraco. Ele não pratica seus próprios princípios, ele não favorecerá sua própria esposa como um vaso mais fraco. Você pensa que comprometeu não apenas apagar o pavio que fumegante e quebrar a cana quebrada? Sem dúvida ele vai. Portanto, é uma honra estar sobre o governo de Cristo. Tão racional, docentemente, ele nos atrai com as cordas de um homem. Ele é o governo de um marido sábio. Eu dou um gostinho, você pode ampliá-los em suas próprias meditações. É como é nossa honra também, a nossa segurança está sobre ele, porque
Porque quando chegamos do assentimento sobre o governo de Cristo, não precisamos temer nada. Aquele que teme a Cristo, todas as coisas o temem. Visto que Cristo tomou sobre si nossa natureza, o próprio diabo teme a natureza do homem. Ele treme ao pensar que Deus aparece em nossa natureza. Agora ele tem medo de um cristão, que Deus assumiu essa natureza. Então ele é um rei que podemos estar seguros sobre ele, como rei universal sobre todas as coisas, para que ele seja rei sobre sua igreja, pois ele tem todo o poder no céu e na terra. Todo o poder me foi dado no céu e na terra, Mateus 28:18, e tudo para o governo de sua igreja. A nossa segurança está sobre aquele que governa todas as coisas para o bem da igreja. Ele diz em João 17:2, Tu me deste poder sobre toda a carne. Cristo tem todo o poder dado a ele em relação à sua igreja. Portanto, ele tem poder sobre o diabo, sobre o inferno e sobre todos os homens maus. E todos os monarcas e poderes opostos estão sujeitos a ele, para que sirvam a igreja. Quando flagelam a igreja, são apenas a vara de Cristo. Eles são apenas instrumentos para Cristo. Eles fazem apenas o trabalho dele. Portanto, é uma grande segurança e não precisamos temer ninguém se estivermos sobre Cristo. Terceiro, mais uma vez, para continuar, como a nossa honra e segurança é uma fonte de nosso dever, Cristo é nosso Senhor. Ele é nosso Senhor de todos. Portanto, ele nos ensina o nosso dever de todas as maneiras. Nosso dever uns para com os outros, para aqueles que não são cristãos, para com o próprio Cristo. Ela nos ensina em todas as posições como nos comportar. Para provar isso, o apóstolo insiste com frequência que Cristo é nosso Senhor e será nosso juiz. Portanto, para os outros não devemos ser precipitados em julgar ou censurar. Devemos amá-los porque temos todos um só Senhor. Isso deve forçar o amor. Temos todos um só Senhor, um só batismo. Efésios 4, versículo 5. Somos muitos em nossos vários, mas todos nós somos um só, este vínculo, estando todos sobre o mesmo Senhor. Então, novamente, nos ensina como nos portarmos para os homens afetados de outra forma, não sermos dos humores dos homens. Cristo governa sobre nós, tanto na vida quanto na morte. Portanto, não sejam servos de homens, mas de acordo com a limitação da Escritura, casem-se no Senhor, obedeçam ao Senhor, andem no Senhor, façam tudo no Senhor. Isto é, na medida em que estejam na vontade e prazer daquele que é o Senhor dos senhores. Pois quando a autoridade de qualquer superior revoga a vontade deste Senhor, ela cessa de obrigar. Quando eles comandam qualquer coisa em subordinação que possa ser do agrado do Senhor, então a autoridade é divina. Nós obedecemos a Cristo ao obedecê-lo, como Cristo disse à sua própria mãe quando ele ordenou que coisas que não tinha autoridade para fazer. Ele não a chama mais de mãe, mas de mulher. Ela se estende além de sua bússola. João 2, versículo 4. E mais uma vez, para continuar, isso deve nos ensinar que Cristo é o Senhor dos vivos e dos mortos, a não nos considerarmos nossos, que deve nos ensinar a abnegação perfeita em questões de religião, especialmente para não sermos dominados por nossos próprios conceitos nos grandes mistérios dos quais São Paulo clama, ó profundidade. Romanos 11:33. Você tem muitos que brigam com essas coisas e os levariam à razão. Eles não irão mais longe na religião do que podem ver a razão, considerando que alguém diz, eu acredito, porque é impossível e muito acima da razão. Portanto, prefiro acreditar. E muitas vezes é bom permanecer em Deus como se estivéssemos em um impasse para admirar nos mistérios do governo de Cristo na igreja, porque ele dissofre alguma parte da igreja, que talvez seja melhor do que outras partes, que estão quietos e insetos da cruz, para serem exercitados com aflições, e outros não, para não escandalizar com isso, e estar super ocupados em procurar a razão disso. Cristo é nosso Senhor, e Ele é infinito em sabedoria, e é sua prerrogativa fazer tais coisas, pois Ele não é responsável para nos dar uma razão. Então Deus terá misericórdia de quem Ele tiver misericórdia. Romanos 9:18. Nos grandes mistérios lembrai-vos da soberania deste nosso Senhor. Ele é o Senhor dos vivos e dos mortos. Que isso interrompa nosso julgamento e nos ensine a negar nós mesmos quando não podemos dar uma razão para eles. Em santa admiração, diga como Paulo, ó profundidade.
e assim por nossa vontade. Ele é o Senhor dos vivos e dos mortos. Dizemos que uma esposa não tem vontade e um servo não é uma pessoa distinta, por assim dizer, na lei, e ele é outro. Somos servos de Cristo, seus súditos e sua esposa. E quando começamos a ser de Cristo, perdemos nossas próprias vontades e a entregamos a Cristo. Tua vontade será minha em todas as coisas. Se você quiser que eu faça isso, eu farei. Se queres que eu sofra, sofrerei. Se te honrares com meus bens e com minha vida, tu o terás. De ti tive este corpo, esta alma, este estado, esta reputação. Eu tenho tudo o que tenho de ti. É mantido por ti. Tu és meu e eu sou teu. Portanto, eu desisto de tudo para ti novamente. E há um fundamento de perfeita resignação, que Cristo é o Senhor dos vivos e dos mortos. Portanto, não fique de acordo com Cristo quando Ele pedir alguma coisa em caso de sofrimento e selamento da verdade. Deixe-o tê-la. Não está perdido, temos um fundamento melhor nele do que em nós mesmos. Quando damos qualquer coisa a Ele, vida, um estado ou crédito, ou quer que seja, temos uma vida melhor, um estado e condição melhores nele, porque tudo está mais eminentemente nele, a fonte primitiva do que na derivação é raios dele. Quando perdemos alguma coisa é apenas um raio de sol, e tudo que perdemos em particular temos no todo, na fonte novamente, em Cristo. Portanto, a fé ajudaria tudo isso. Em caso de sofrimento e provação, a causa é boa ou não, então eu me resignarei, e tudo que tenho eu sou a Cristo. Ele é o Senhor dos vivos e dos mortos. Devemos saber, amados, que somos redimidos de nós mesmos, e portanto façamos uso dele quando formos tentados por qualquer pecado. Cristo é meu Senhor. Eu sou redimido de minhas luxúrias básicas. O que eu tenho a ver com essa raiva? O que eu tenho a ver com essa ambição? Não sou o devedor da carne. Eu estou sobre Cristo, estou sobre a graça. Ele me redimiu de minha conversa. Não devo nada além da mortificação e negação. Portanto, em todas as solicitações de corrupção, aprenda esta lição, busque argumentos daí. Cristo fez grandes coisas por mim. Ele viveu e morreu, e vive para sempre. Esse é o Senhor de mim vivendo e morrendo. E não há maior escravo do que aquele que é escravo de sua própria carne e de suas próprias concupiscências. Portanto, quando somos movidos a qualquer coisa por nossa natureza básica, que deve morrer, ou nunca viveremos eternamente, devemos matá-la cada vez mais diariamente. E a morte é a soma e a realização da mortificação. Quando somos movidos a qualquer coisa, vá a Cristo e reclame com Ele. Bendito Salvador, tu morrestes e ressuscitaste, reviveste, para que seja o Senhor dos vivos e dos mortos. Eu te imploro, reivindique teu próprio interesse em mim. Traga tudo em cativeiro para o seu próprio espírito. O que essa afeição básica tem a ver comigo? O que eu tenho a ver com isso? Estou livre disso, estou redimido de mim mesmo. O que eu tenho a ver comigo mesmo se não negar tudo? Sou totalmente teu. Portanto, tenha o seu próprio interesse em mim. Possua-me, encha-me com teu espírito. Seja tudo em mim, que o orgulho e a ambição e tais coisas não tenham fundamento em mim. É bom derramar a alma a Deus para esse propósito. Reclamar com Cristo quando está assim conosco, porque é seu ofício nos governar. Agora, Senhor Jesus, faça o seu ofício. Teu ofício é ser rei, governar em mim. Outros senhores gostariam de governar em mim. O orgulho, a luxúria e a cobiça básica governariam de bom grado, como diz o apóstolo em Isaías 26:13. Mas o que outros senhores têm a ver comigo? Tu és meu Senhor e tens direito que eu viva e morra. É um ponto de conforto maravilhoso também para nós em todas as aflições, especialmente as que dizem respeito ao estado da igreja. Estamos agora em tempos difíceis se olharmos ao nosso redor. No entanto, Deus continua melhor para nós do que merecemos. Somos como os 3 jovens na fornalha ardente, intocados quando tudo está em combustão ao nosso redor. Onde está o governo de Cristo agora, quando sua própria igreja é usada e pisoteada na França, no Palatinano, na Boêmia e nos príncipes da Alemanha? Amados, são nossas falhas. Talvez não despertemos Cristo como os discípulos. E eles despertaram a Cristo quando houve uma forte tempestade e o levaram a repreender os ventos e as ondas, e seguiu uma calmaria. Cristo gosta de ser despertado por nossas orações, e se a igreja unisse forças uma igreja com outra, juntas poderiam fazer maravilhas. Oferecemos uma santa violência a Cristo pela oração e pelo uso de meios sagrados. Ele ainda é o Senhor da igreja,
e tomar as coisas, na pior das hipóteses, como elas são, ele está apenas levando as coisas para seus próprios fins. Amado, se considerarmos as coisas corretamente, dificilmente pode ser diferente com a igreja do que é. Se considerarmos a segurança anterior, a monotonia e a falta de valorizar as grandes coisas de Cristo, o ministério da palavra e os sacramentos, vivemos sobre o Evangelho em tal morte do pecado que um turco dificilmente cometeria. Não somos mais afetados com isso do que um judeu ou um turco que não tem os meios. Cristo suportará isso para que sejamos descuidados sem termos o Evangelho, a bendita vontade de Deus, ou não, e nos tomemos pecadores e tenhamos menor consciência do que um turco ou um judeu? Continuará Cristo suas abençoadas prerrogativas e privilégios e tais? Portanto, se apenas olharmos para as disposições comuns da maioria dos homens, um homem pensaria que é impossível, mas esse julgamento deveria vir. Haverá uma reforma desses homens sem um espírito de fogo, sem alguma chama purificadora? Então, novamente, Cristo está humilhando sua igreja para o avanço dela e permite que os inimigos triunfem por sua maior humilhação. Ele está realizando uma obra abençoada, uma grande roda de movimento, mas não vemos o resultado das coisas. Todas essas grandes rodas o Senhor governa e move. Você verá finalmente aonde isso levará. Vemos em um relógio que há muitas rodas, umas opostas às outras, mas todas ajudam o relógio a bater. Todas se juntam nisso. Então há um golpe, algo que sairá de todos esses problemas que parecem contrários um ao outro. Alguns para cima e outros para baixo, mas todas essas rodas ajudarão a produzir algum golpe, alguma coisa gloriosa, que a posteridade talvez possa ver que agora está funcionando. Portanto, que ninguém se escandalize. Cristo reina agora no meio de seus inimigos. Salmo 110, 2. Não devemos pegar pedaços da obra de Cristo. Como em um poema, não julgamos por uma peça, mas olhamos para a catástrofe. Olhamos para o desfecho e encararemos de tudo. Embora tudo estivesse em combustão, ali vemos todas as coisas levadas a uma questão excelente e sábia. Portanto, eu imploro a você, suspenda seu julgamento por um tempo, e então você verá com o espírito de fé todos os inimigos derrotados, como se nós o víssemos com os olhos dos sentimentos, e nesse meio tempo persuadir-nos de que Cristo é a obra abençoada, pois Ele é o Rei de nossa igreja. Uma pergunta que os papistas fazem sobre textos como este, que abordarei brevemente, porque pode incomodar alguns, embora não seja de grande importância. É dito aqui que Cristo morreu e ressuscitou, para que pudesse ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Portanto, não apenas os papistas, mas alguns outros levantam essa questão, a qual darei um pouco de luz. Se Cristo, por sua morte e humilhação, mereceu alguma coisa por si mesmo, porque é dito aqui que ele fez isso para ser o Senhor dos mortos. Ele se humilhou até a morte de cruz. Por isso Deus lhe deu um nome acima de todos os nomes. Filipenses 2:9. Os papistas caem sobre Calvino, que diz: ele não fez, e sim me fez prevenir tocá-lo. Calvino, não, como ele era um homem muito santo, por causa de sua santidade, ele evitou perguntas curiosas, tanto quanto pôde. Portanto, dá uma excelente resposta. Diz ele: é curioso pesquisar, é perspicaz definir. Para a satisfação, pegue esse motivo e tudo estará bem. Em primeiro lugar, que Cristo é perfeitamente glorioso, agora no céu, tanto em corpo quanto em alma. Não há dúvida disso, e que ele veio a esta glória tanto de corpo quanto de alma, e a manifestação dela depois de sua humilhação. Primeiro, ele deve morrer e sofrer, e então entrar na glória. Segundo, novamente lembre-se disso como fundamento de que Cristo como homem não mereceu a graça da união ou unção, pois como ele poderia merecer antes de existir? Cristo poderia merecer estar unido à segunda pessoa. Essa foi a maior graça que já existiu? Não. Nem a graça da unção, graça habitual em Cristo, pela qual a natureza humana foi preenchida com toda graça, foi na unção. Atualmente eles seguem um ao outro. Não havia merecimento disso, porque desde o início de sua reencarnação, foi por união de sua natureza. Estas coisas sendo pensadas para outras coisas, elas não são materiais. Apenas é melhor e mais seguro pensar que ele não merecia nada por isso. Pois se assim fosse, toda a glória lhe seria devida em virtude da união que ele tinha pela graça e pela virtude da unção, se ele tivesse morrido atualmente.
Ele poderia ter ido para o céu atualmente sem morrer, se não houvesse uma dispensação imposta a ele para morrer por nós. E, portanto, em virtude da união, que eram gratuitas, o céu era devido a ele atualmente, e toda aquela glória que ele teve depois. Por que houve uma parada dessa glória? Que seu corpo, estando unido à natureza divina, não foi presentemente glorificado, como agora é no céu, de modo que ele viveu em humilhação e morreu uma morte amaldiçoada. Amados, tudo isso foi para nós. E então, depois que a dispensação terminou para nós, depois que a justiça de Deus foi satisfeita para nós, e então, depois que a dispensação terminou para nós, depois que a justiça de Deus foi satisfeita para nós, não houve mais interrupção de sua glória, mas então sua natureza divina fluiu para sua natureza humana. E então sua natureza humana tornou-se gloriosa, tão gloriosa quanto era capaz do que ele fez por nós. Portanto, é bom pensar no amor de Cristo, que ele nos considerou e não a si mesmo nessa sua humilhação. Um filho nos foi dado, um menino nos nasceu. Isaías capítulo 9, versículo 6. Ele morreu por nós, ele se entregou por nós, ele ressuscitou por nós, ele ascendeu por nós. E ele mesmo tem glória, mas junto conosco. E portanto, quando pensamos na glória de Cristo, pense em nós nele. Quando virmos nascer, pense em nascer para mim. Quando virmos morrer, pensamos que morremos com ele. Quando virmos sepultado, pensemos que estamos sepultados com ele. Então, no estado de exaltação, quando vemos subir e sentar-se à direita de Deus, pense que ele está lá para preparar um lugar para mim. Tudo o que ele tem, ou o que quer que ele tenha feito, ele nos considera em tudo. Portanto, um tanto obscurece a glória e o amor de Cristo por nós, conceder que ele tinha alto respeito nessas coisas, quando ele diz no texto: para este fim Cristo morreu, ressuscitou e reviveu, para que pudesse ser tanto o Senhor dos mortos como dos vivos. Eu imploro a você, considere quais bens ele respeita neste senhorio. Não é um senhorio lucrativo para nós? Não é para o nosso bem que ele seja nosso Senhor na vida e na morte? E não apenas nosso Senhor, mas o Senhor de Satanás, da morte de todos os nossos inimigos. Ele é o Senhor de todos, diz o apóstolo. Deus de todos, bendito para sempre. Romanos 9, versículo 5. Portanto, ele é Senhor sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inferno, sobre tudo o que precisamos temer. Portanto, nosso bem é pretendido. Embora haja uma redundância de glória em Cristo, em todas essas coisas pense que ele respeita o nosso bem. A melhor meditação de Cristo é pensar que tudo é para nós. Amado, não é a grande misericórdia que ele detém o fluxo e os raios de glória, que de outra forma deveriam ter vindo sobre sua natureza humana, que ele deveria se contentar em estar na forma de um servo e ser eclipsado em relação à manifestação, e humilhar-se até a morte na cruz, e tudo para nossa redenção, quando ele poderia ter ido para a glória de outra maneira. Mas como bem disse um dos artigos, se ele tivesse ido para o céu por outro caminho, e ele poderia ter vindo para lá pessoalmente, mas não poderia ter nos ajudado dessa maneira. Portanto, ele iria para o céu por meio de humilhação e ocultação, e pararia de sua glória para que pudesse nos ajudar e pagar o preço a Deus por nós e nos reconciliar. Eu imploro a você, deixe-nos ver seu amor por nós em tudo isso. O suficiente para essa pergunta, que eu não teria mencionado, mas que tem um uso e conforto especial, e pode ser um incentivo para acender o amor a Cristo em relação a nós em seu nascimento, vida e morte, em sua ressurreição, em sua ascensão, em sua glória, em tudo. Para tirar uma conclusão, portanto, Cristo é nosso Senhor tanto na vida como na morte, e é para sempre. Ó amado, portanto eu te imploro, deixe-nos projetar para sua glória para sempre, tanto quanto pudermos. Ele é o nosso Senhor. Quando estamos mortos, ele é o Senhor de nossas almas, de nossa felicidade. Estamos mais perto dele do que estamos agora. Aquele que é meu Senhor vive morto e para sempre, e não devo trabalhar para que, quando eu estiver morto, haja uma igreja aqui, e quando eu morrer, a posteridade possa servi-lo e estar sujeita a ele. Ele será para sempre o Senhor para o meu bem, e eu não devo tanto quanto repousar em mim, lançar um fundamento para sempre em seu serviço, para que quando eu não puder mais servi-lo, eu mesmo e a posteridade possa servi-lo. Foi um desejo amaldiçoado de um imperador pagão, quando eu morrer, que o céu e a terra se misturem, se quiserem,
Mas um cristão pensa: Cristo é meu e para o meu bem, tanto viver quanto morrer, não tenho mais benefícios para ele quando estou morto do que vivo. Portanto, trabalhei para que ele tenha glória em sua igreja por mim e pela minha. E todos os meus conselhos e projetos serão para que seja para todo sempre, que mundo sem fim. Portanto, eles desejam que Deus seja servido e glorificado na igreja para sempre, pois ele é seu servo vivo e morto, e que seja nosso consolo na hora da morte, que pode estar mais perto de nós do que imaginamos, que ele não é apenas o Senhor dos vivos, mas daqueles que estão mortos. Ele tem a chave do inferno e da morte, isto é, ele tem o governo da morte, e portanto terei medo de entregar minha alma a Cristo? Que base é essa para entregar confortavelmente nossa alma a Cristo? Senhor, tome a alma que você morreu para comprar, que você ressuscitou para justificar, que você vive agora no céu para fazer intercessão por, que você deu o seu Espírito Santo em alguma medida para santificar. Leve esta alma para ti. É a tua alma, tanto e mais a minha. Eu não sou meu e nem minha alma é minha. Nas tuas mãos entrego até o Espírito, pois tu me redimiste ao Senhor da verdade. Atos 7:59. Tu redimiste esta minha alma, portanto agora toma esta alma que pelo teu Espírito fizeste, em alguma medida, pobre para desejar te agradar. Aquela alma que tu aspergiste com teu próprio sangue, tome essa alma, pois tu é o Senhor vendido e morrendo. E que consolo é, quando a morte fecha nossos olhos, que possamos olhar para frente e ver nós mesmos mais perto de Cristo. Pois então vamos a Cristo, nosso marido, como Paulo diz. Desejo ser dissolvido e estar com Cristo, o que é o melhor de tudo. Filipenses 1, versículo 23. Quando o cristão pensa na morte, agora estou mudado para melhor. Cristo não me deixará na hora da morte, nem morrendo, nem vivendo, mas cuidará do meu pó. Meu cadáver é um membro de Cristo. A morte pode separar o corpo e a alma, mas não pode separar a alma ou o corpo dele. Portanto, não pense no corpo ou na alma. Pela minha alma sei que ele o receberá. E meu corpo, como bom, está depositado no pó. Ele cuida de todo o pó e cinza e tudo mais o fará a terra fiel ao desistir daquela terrível. Ele é o Senhor de mim, tanto na morte quanto na vida. Devo ter medo de morrer quando na morte. Eu recomendo minha alma a um Senhor tão doce e vou para meu marido e meu rei. E esse é o fim do sacramento, pois a palavra e os sacramentos são parte do regimento de Cristo pela qual ele governa a sua igreja. Ele governa a sua igreja externamente pela palavra e sacramento, internamente por seu Espírito. Seu Espírito Santo torna bons seus próprios bons meios e, portanto, como súditos de Cristo, eu imploro a vocês que vamos à ordenança de Cristo. Ele é o Senhor que faz grandes coisas por meios desprezados, pão e vinho meios pobres. Mas considere o que um poderoso Senhor os usa para o bem de nossa alma, e a sua glória engrandecer-se por meios básicos e fracos. Ele vai contra o curso do mundo que se baseia totalmente na excelência externa. Portanto, que nenhum homem tropece na mesquinez dos meios, mas considere as grandes coisas que ele faz pela tolice da pregação e a mesquinez de sua ordenança e os sacramentos. Ele derruba fortalezas, ele nos edifica em Cristo para a salvação. Ele comunica a si mesmo e todos os seus benefícios para nós. Portanto, eu imploro a você, venha com fé, venha com esta persuasão. Cristo abençoará sua própria ordenança e venha com conforto. Cristo se comunica conosco. Quanto mais nos aproximarmos da fonte, mais desenhamos. E venha com preparação, sabendo que temos de lidar com aquele que é Senhor dos vivos e dos mortos. Venha com reverência, mas nessa ocasião muitas vezes me apontei nessas coisas, tanto para esse texto.